Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Um sussurro atravessou os corredores do Corinthians e ganhou força. Que ele seja feliz no Corinthians, disparou Leila, deixando no ar a sugestão de despedida mais emocionante da temporada. A frase ecoa como um presságio, instigando torcedores e rivais a se perguntarem: qual será o destino do protagonista mencionado? O clima no clube está carregado de expectativa, mas também de mistério. Será uma despedida de glória ou o prenúncio de uma transição inevitável? O anúncio solto por Leila, contundente e delicado ao mesmo tempo, abre caminho para um momento decisivo na trajetória do clube. Nos bastidores, a conversa gira em torno do nome em pauta, embora não revelado diretamente por Leila. Tudo indica que se trata de alguém que marcou presença, gerou sentimentos intensos e contribuiu para a narrativa corintiana de 2025. Jogador, treinador ou dirigente? Não se sabe. Mas o peso da frase levantou especulações. O torcedor quer saber: essa expressão de afeto significa que está de saída? Ou é apenas um desejo genuíno de felicidade, independente do futuro? Nesse enigma, o Corinthians flutua entre o passado recente e um futuro por se definir. Enquanto isso, o Campeonato Brasileiro de 2025 segue em ação, e o Corinthians ocupa a 12ª posição com 26 pontos em 22 jogos, 6 vitórias, 8 empates, 8 derrotas, saldo de gols negativo em -5, o que mostra uma campanha instável, com lampejos de reação e episódios de frustração. O time ainda não conseguiu engrenar uma sequência firme, alternando bons resultados e performances apagadas. O desempenho na tabela não corresponde ao peso do clube na história do futebol brasileiro. A gestão técnica reflete esse quadro conturbado. Ramon Dias foi demitido em 17 de abril, após um início decepcionante no Brasileirão, apenas 4 pontos em 4 partidas e eliminação precoce na Sul-Americana. A troca foi brusca, e Orlando Ribeiro, do Sub-20, assumiu de forma interina por pouco mais de 10 dias. Depois, no dia 28 de abril, o clube anunciou Dorival Júnior como técnico, confiando a ele a difícil missão de resgatar a competitividade do alvinegro. Esse turbilhão de trocas no comando técnico não só evidencia a crise de resultados como também evidencia a pressão que cerca o clube. A expectativa depositada em Dorival é enorme. Ele chega com experiência e respeito no futebol brasileiro, mas enfrentará um elenco ansioso e uma torcida exigente. A paciência parece curta. A frase de Leila pode ganhar ainda mais significado nesse contexto. Será um sinal de cessar-fogo, de apoio incondicional? Ou uma despedida melancólica caso as coisas não melhorem? Apesar da turbulência, houve momentos que deram algum fôlego ao Corinthians. Uma das imagens mais emblemáticas da temporada até agora foi a atuação de Memphis Depay, decisivo ao marcar 2 gols contra o Sport Recife, num jogo que parecia encaminhar a crise para uma tragédia. A vitória por 2-1, mesmo com um ambiente pesado após decisões administrativas, reacendeu esperanças na torcida. Foi um instante de redenção. Memphis provou seu valor quando mais precisaram. Também houve glórias recentes, como o título do Campeonato Paulista de 2025, conquistado com drama, tensão e rivalidade acirrada com o Palmeiras, com 4 expulsões e 13 cartões amarelos distribuídos, incluindo um tumulto generalizado provocado por Memphis ao travar um lance driblando adversários e causando atraso de jogo, reacendendo a chama no clássico. Esse título quebrou um jejum de 6 anos sem conquistar o Paulistão, e trouxe alívio à Fiel, ainda que momentâneo. Somado ao cenário, o time ainda vive sob a sombra da eliminação na Copa Sul-Americana, fazendo com que o Brasileirão seja agora o foco máximo. A campanha irregular experimentada até aqui tem tornado cada ponto vital, e a pressão cresce a cada rodada que passa. Os resultados mostram que o Corinthians não consegue estabilidade nem sequência, a tática de jogo oscila, o elenco parece ainda buscar coesão, e a tabela do campeonato reflete esse turbilhão de momentos mistos. Qual o futuro do personagem citado por Leila? A frase pode simbolizar gratidão, desencanto, serenidade ou despedida. Há dramas internos que só quem vive o dia a dia do clube conhece. O torcedor,
no entanto, sente na pele. Cada falha é amplificada, cada lampejo de brilho vira esperança. E essa frase de Leila, que ele seja feliz no Corinthians, tem potencial de se tornar a legenda emocional do ano, ecoando nas arquibancadas, redes sociais, programas esportivos e, quem sabe, nas memórias futuras. Para o Campeonato Brasileiro, o Corinthians precisa urgentemente reencontrar seu futebol. O técnico Dorival Júnior ainda está em processo de implantação de métodos, ideias e reconstrução do ambiente. Se encontrar equilíbrio entre defesa e ataque, se trazer regularidade, pode transformar o meio da tabela em algo melhor. O elenco tem nomes que podem decidir, como Memphis, mas falta conjunto. A vingança esportiva ainda não apareceu. O enigma de Leila, envolto em emoção e mistério, será o ponto de virada ou seguirá como frase emblemática sem desfecho? O que ele representa, um jogador, um treinador, uma relação, um símbolo, permanece inacabado. No horizonte, o Brasileirão continua, e o Corinthians segue oscilando, preso entre a grandeza histórica e a irregularidade do presente. O tempo corre, a torcida pressiona, e os próximos capítulos da temporada serão decisivos. Turbulento início sob o comando de Ramon Dias, demitido em 17 de abril após resultados ruins, e agora busca resgate sob Dorival Júnior. A instabilidade fora de campo, com mudanças na presidência, com Augusto Melo suspenso em maio e Osmar Stabile assumindo em agosto, só aumenta a inquietação dos torcedores. Em campo, o Timão ainda não encontrou consistência, permanecendo no meio da tabela, mas a esperança persiste. Cada jogo virou um ponto de virada em potencial. Na classificação do Campeonato Brasileiro de 2025, o Corinthians está em 12º lugar, com 26 pontos em 22 jogos, 6 vitórias, 8 empates, 8 derrotas e saldo negativo de gols. Esse desempenho reflete a dificuldade em manter regularidade, momentos de brilho são interrompidos por tropeços inesperados. O torcedor, acostumado a lutar por títulos, vive uma convivência amarga com o intervalo entre expectativa e realidade. Enquanto isso, o estádio Neoquímica Arena passou por uma curiosa transformação, recebeu investimentos significativos da NFL em meio à pré-produção de uma partida de futebol americano. Cerca de US$ 500 mil foram usados para renovar as fibras sintéticas sob o gramado, criando um sistema híbrido de última geração, algo inédito desde a preparação da arena para a Copa do Mundo de 2014. A grama, preparada para o rigor do futebol norte-americano, virou símbolo de modernidade, ainda que para o torcedor corintiano, o campo continue sendo o palco das batalhas esperadas no Brasileirão. No departamento de ataque, Yuri Alberto provou ser um farol de esperança. Autor de hat-trick na goleada por 4-2 sobre o Internacional, seu desempenho foi um dos poucos lampejos absolutamente consistentes da temporada. Além disso, tem se destacado em prêmios individuais, melhor jogador e craque da galera no Campeonato Paulista, além de ser parte da seleção do torneio. Sua performance chamou a atenção até de clubes da Europa, como o Atlético de Madrid, que o tem no radar caso seu atacante saia. A incerteza paira, um de seus momentos decisivos pode ser também o prelúdio da sua saída. Dentro desse contexto, emerge outra figura importante, Memphis Depay. Após a queda de rendimento que gerou críticas, reagiu com 2 gols fundamentais contra o Sport Recife, garantindo uma vitória que foi o sopro de vida necessário para o ambiente. O holandês, protagonista ocasional, se tornou arma ofensiva essencial num time carente de coesão, mas seu temperamento explosivo e reações polêmicas mantêm o ar de instabilidade sempre presente. E falando em polêmica, Depay protagonizou um momento que se tornou o símbolo da temporada. Durante a final do Campeonato Paulista, pisou na bola para atrasar o jogo, o que gerou confusão em campo e acabou motivando a CBF a editar uma nova regra, agora considerada antidesportiva, unindo esse tipo de atitude com cartão amarelo e tiro livre indireto. O episódio expôs o estilo provocador do jogador, que se tornou símbolo de conflito entre criatividade e disciplina dentro do futebol brasileiro. Do outro lado, Héctor Hernández, espanhol de 29 anos, marcou seu primeiro gol pelo Corinthians em março, empurrou a equipe ao empatar com o Bahia e quebrou um jejum de mais de 60 anos. O último jogador espanhol a marcar havia sido José Ufarte. Um momento de redenção pessoal, com poucos minutos em campo, conseguiu transformar sua carreira e renovar sua moral com o gol salvador.
Voltando ao Brasileirão, a campanha irregular impede qualquer previsão sólida. A equipe oscila entre esperanças e desilusões. A eliminação precoce da Libertadores e a fragilidade defensiva continuam preocupando, enquanto o foco total se volta para a competição nacional. A cada rodada, a pressão aumenta, tanto interna quanto externamente, e o elenco precisa reagir rápido sob Dorival para evitar afundar ainda mais. No comando, Dorival Júnior precisou transformar o ambiente com disciplina e experiência. Vindo de passagem pela seleção brasileira, chega como uma aposta pesada para resgatar a competitividade alvinegra. Seu histórico de trabalhos em grandes clubes brasileiros mostra a capacidade, mas enfrenta uma prova de fogo: liderar um Corinthians dividido, cicatrizado por trocas internas de comando e longe de conquistas expressivas. No meio do turbilhão, a emblemática frase de Leila, que ele seja feliz no Corinthians, reverbera como um enigma. Será um aceno de união, um desejo sincero de paz, ou uma despedida velada diante do clima de instabilidade? Em meio aos dilemas, técnico, institucional, emocional, a expressão ganha força de símbolo, modulação de um time à beira de decisões que podem redefinir seu destino. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! No coração da torcida, a declaração de Leila não é apenas uma frase solta. Ela carrega peso, memória e uma possível ruptura. Quando uma presidente de clube rival se refere a um nome tão intensamente ligado ao seu próprio time com esse tom de despedida, o efeito reverbera em todas as direções. A torcida se questiona: há respeito genuíno ou um recado cifrado? E o que isso revela sobre os bastidores da relação entre Palmeiras e Corinthians? A rivalidade, como sempre, serve de pano de fundo para esse teatro de palavras e intenções. No centro da especulação, surgem suspeitas que envolvem o nome de Abel Ferreira. Embora ainda seja técnico do Palmeiras, os sinais de desgaste no relacionamento com a diretoria aumentaram nos últimos meses. Conversas truncadas sobre reforços, mudanças na estrutura do futebol e declarações públicas com tons indiretos alimentaram os rumores. Leila, sempre firme, passou a se pronunciar com mais intensidade. A frase sobre a felicidade no Corinthians surge num momento estratégico: será que é mesmo sobre Abel? A ideia de Abel assumir o Corinthians sempre pareceu absurda, quase um sacrilégio esportivo. Mas no futebol, a palavra nunca costuma ser traiçoeira. A frase de Leila poderia ser uma ironia, um alívio, um adeus ou um sinal. Abel, que já havia sinalizado cansaço em entrevistas recentes, pode estar repensando sua permanência no clube onde conquistou tudo. Do outro lado da cidade, o Corinthians vive uma crise. Como qualquer time grande, precisa de um nome forte para resgatar sua identidade. Dorival Júnior, apesar da experiência, não é unanimidade. As derrotas acumuladas no comando da seleção brasileira em 2024 deixaram marcas na sua reputação. Sua chegada ao Corinthians, embora recebida com entusiasmo por parte da torcida, ainda não teve o impacto esperado. Se os resultados não vierem nas próximas rodadas, a diretoria pode ser forçada a agir. E é nesse vácuo que um nome como Abel Ferreira ganharia uma aura de salvação, ainda que controversa. O elenco corintiano também vive uma encruzilhada. Há qualidade, mas falta liderança. Memphis Depay é estrela, mas seu comportamento polariza. Yuri Alberto é goleador, mas precisa de um sistema tático funcional para render o máximo. Jovens promissores oscilam entre boas atuações e falhas decisivas. A chegada de um técnico com pulso firme, leitura de jogo afiada e histórico vencedor poderia ser o gatilho necessário para a virada. E Abel, com seu currículo repleto de glórias, se encaixa nesse perfil. Porém, o caminho não é simples. A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians transcende o campo. Está nos muros pichados, nas provocações das arquibancadas, nos gestos simbólicos que definem a identidade de cada lado. Um técnico cruzar essa linha é algo raro. O último a fazê-lo com destaque foi Oswaldo Brandão, nos anos 70. Desde então, a tensão só aumentou. Abel toparia esse desafio?
Ele já demonstrou não temer confrontos, mas essa escolha exigiria mais que coragem, exigiria uma ruptura com sua própria história. Enquanto isso, o Palmeiras também vive um momento de transição. Mesmo brigando nas primeiras posições do campeonato, o ambiente não é mais o mesmo. O elenco sente o peso da rotina vitoriosa, e parte da torcida, acostumada com conquistas, já se mostra impaciente diante de empates sofridos ou derrotas inesperadas. Se Abel sair, o vácuo será enorme, e Leila sabe disso. Talvez por isso, sua declaração sofra múltiplas interpretações, uma despedida com classe, um recado ao torcedor ou uma estratégia para desviar o foco da própria crise. Nos bastidores do futebol brasileiro, a dança das cadeiras é constante. Empresários, dirigentes e conselheiros operam nos bastidores para conduzir decisões, muitas vezes longe dos holofotes. Se houver conversas entre Abel e o Corinthians, dificilmente serão reveladas agora. Mas os sinais existem, e a frase de Leila pode ter sido o primeiro deles. No futebol moderno, a comunicação não é apenas sobre o que se diz, mas sobre como se diz e quando se diz. A imprensa já captou o clima. Colunistas esportivos e programas de debate especulam sobre o novo destino de Abel Ferreira. A relação entre o técnico português e Leila vem sendo dissecada em detalhes. O desgaste entre ambos seria antigo, mas contido em nome dos resultados. Agora, com o time enfrentando adversidades e o treinador demonstrando sinais de esgotamento, a relação pode ter chegado ao limite. E nesse cenário, o que ele seja feliz no Corinthians ganha contornos quase teatrais. A frase se espalhou como pólvora nas redes sociais. Torcedores palmeirenses divididos entre o reconhecimento e a mágoa. Torcedores corintianos em estado de incredulidade e esperança. A imprensa caçando pistas. Dirigentes se movimentando em silêncio. E no meio de tudo isso, um campeonato ainda em andamento, uma temporada viva, com decisões por vir e jogos que podem mudar tudo. O futebol brasileiro, mais uma vez, se mostra imprevisível e dramático, como uma boa novela que ninguém quer perder. Se Abel for mesmo para o Corinthians, o impacto será imediato. A torcida rival vai vê-lo como traidor. A do Timão, como salvador. A imprensa, como combustível para meses de conteúdo. E o próprio técnico terá que lidar com uma pressão jamais enfrentada em sua carreira. Porque vencer no Corinthians, vindo do Palmeiras, é mais que obrigação, é sobrevivência. E perder, ainda que por detalhes, pode ser fatal. Mas ele sabe disso. E talvez seja exatamente isso que o atraia. Por ora, tudo é silêncio. Leila não voltou a comentar o assunto. Abel mantém sua postura reservada. O Corinthians não emite notas. Mas nos corredores da Barra Funda e do Parque São Jorge, as conversas acontecem. E mais importante, os olhares mudaram. A torcida percebeu que algo está acontecendo. E o futebol, como sempre, mostra que grandes reviravoltas começam assim, com uma frase solta, uma troca de olhares e uma intuição que se confirma semanas depois. Restará saber se o Corinthians terá força para fazer esse movimento ousado. Se terá estrutura, paciência e inteligência para construir algo sólido com Abel, caso ele aceite. E se o Palmeiras, por sua vez, conseguirá virar a página sem seu técnico mais vitorioso da era moderna. Em campo, as partidas continuam. Fora dele, o tabuleiro está em jogo. E cada peça, cada silêncio, cada frase como a de Leila, movimenta o xadrez silencioso que decide os rumos do futebol brasileiro. Por fim, uma certeza, o futebol vive de símbolos. E a frase que ele seja feliz no Corinthians já é um deles. Uma sentença que vai ecoar, independentemente do desfecho. Seja como ironia, como carinho, como mágoa ou como previsão. O tempo dirá qual foi a verdadeira intenção por trás dessas palavras. Mas o impacto, esse já está consolidado. E como toda boa história do futebol, talvez nunca saibamos a verdade inteira. Mas sentiremos os efeitos por muito tempo. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras.
Até o próximo vídeo.